queria primeiro agradecer a vocês, né, a oportunidade de estar aqui, da gente poder falar um pouquinho sobre esse tema extremamente importante, né? É um tema que está na agenda do mundo e precisa que a gente realmente preste atenção a ele, em função de que se a gente não fizer algo, né, a gente pode estar correndo num curto espaço de tempo em situação extremamente complicada, não somente naqueles casos mais graves, mas até na nossa própria realidade cotidiana, realidade de cada um. Eu não estou falando do assunto especificamente do mês de setembro, mas eu estou falando da vida, né? E aí eu até comentei com o Carlos, esse tipo de abordagem que eu gosto de fazer em relação a esse tema, não é o tema das consequências da desvalorização da vida, mas sim por que a vida está tão desvalorizada, por que a gente está tão sem prestar atenção nas coisas da vida, nos códigos da vida, por que a gente está, de certa maneira, vivendo a vida de uma maneira tão assim dispersa, né? Então isso tem sido a temática, a pauta de um trabalho que eu tenho feito aí na Bahia, hoje no Brasil, né? Eu tenho viajado bastante, né? A gente tem conversado com muitas pessoas a respeito desse tema. Tem sido uma coisa assim recorrente, as variações que são apresentadas em função dele, e a gente tem que entender um pouquinho o que é que está acontecendo no mundo, né? Então, de um modo geral, a gente tem hoje um período que nós estamos vivendo, que é um período novo, que começa aí por volta da década de 60. Até a década de 60, a gente tinha um mundo extremamente na mão da gente. A gente chamava esse do mundo sólido, um mundo onde as coisas aconteciam como tinham que acontecer. Era um mundo previsível. Então, dentro de casa era tudo previsível, a família era previsível, a sociedade previsível, os cargos e as funções, as finalidades sociais estavam todas bem definidas. A gente vivia nesse mundo de uma maneira tranquila. Mas quando chegou mais ou menos nessa década de 60, a gente começou a se impacientar com essa questão, sobretudo as minorias começaram a gritar, as mulheres começaram a reivindicar o seu direito, não é? As mulheres começaram a pedir que a sua condição de minoria, a sua condição de desigualdade fosse revista e que a partir daí ela começasse a ter direitos. Eu costumo dizer sempre que minha mãe, que eu acompanhei esse movimento dela, minha mãe não tinha CPF. O CPF da minha mãe era o do meu pai. Então, era uma pessoa que tinha uma crise de identidade, literalmente, né? Ela não tinha uma crise de identidade, ela tinha uma crise de CPF, né? Então, isso era uma situação que acontecia a todas as mulheres, era característico, né? As mulheres não podiam trabalhar, as mulheres não podiam estudar, as mulheres não tinham os direitos, mas não somente as mulheres. As pessoas também tinham um problema com essa questão, porque as pessoas também tinham dificuldade de se expressar nas suas singularidades. Então, uma pessoa que tivesse um problema sexual, por exemplo, uma questão sexual, um problema não, uma questão sexual que não fosse resolvida, ele tinha que resolver internamente, porque ele não poderia expor isso jamais na sociedade, porque não seria aceito, a coisa seria extremamente complicada. E aí começaram movimentos, a gente tem aí 1968, foi um período extremamente forte, vigoroso, sobretudo na Europa, que se alastrou pelo mundo inteiro. É um período onde começa um movimento estudantil dentro de uma universidade, uma coisa pequena, vai tomando a sociedade e aquele negócio vai ganhando um vulto, e aí as pessoas começaram a se perceber com capacidade de resolver os problemas através das suas próprias movimentações, das suas reivindicações, né? Então a gente entra na década de 70, a década de 70 foi uma década de liberação, é uma década muito colorida, uma década de muita alegria, que as pessoas realmente puderam se expressar de maneira muito singular. E essa década de 70, ela já foi assim quebrando paradigmas, um movimento hippie, né? A gente tem aí o Woodstock, a gente tem algumas coisas que acontecem. Esse final da década de 60, a gente tem aí Martin Luther King, a morte dele. A gente tem, né, nos Estados Unidos, aquelas grandes mudanças que acontecem. É um período realmente de muita mudança. E o que aconteceu com essa sociedade que a gente chama de sociedade tradicional e agora a sociedade pós-moderna, né? A migração para a sociedade pós-moderna. A sociedade pós-moderna é uma sociedade plural, aonde as pessoas podem exercer os seus papéis, as pessoas podem se inserir na sociedade de uma forma muito tranquila, mas a grande questão aí da sociedade pós-moderna é que o mundo tornou-se líquido, segundo Zygmunt Bauman. Então, o que é o mundo líquido? O mundo líquido é que o pai não é mais o pai dentro de casa.
A mãe não é mais a mãe. A sociedade não tem mais lugares definidos. As profissões, elas são muito estranhas, porque hoje você vai fazer uma faculdade de engenharia, você não sabe se daqui a 20 anos vai ter ainda engenheiro trabalhando. Advogado, pode ser que daqui a 15 anos não tenha mais advogado trabalhando. Então é um mundo incerto, é um mundo da destruição criativa, é um mundo onde tudo é feito para ser destruído. Então se destrói o hoje em função do amanhã, né? de um possível amanhã melhor. Então é aquela febre da tecnologia, tudo tem que ser muito, inteligência artificial em todas as coisas e tal. Então isso, de certa maneira, causa muita insegurança, porque o ser humano ele não processa a velocidade da mudança no cérebro dele tão rapidamente quanto as mudanças sociais. As mudanças sociais, elas são assim impactantes, porque quando a gente pensa que não, já um movimento surgiu. Aí, hoje, com essa questão da disseminação nas redes sociais, isso é muito comum. Você começa um movimento hoje, bota na rede, e daqui a pouco, uma semana, 20 dias, está todo mundo falando aquela mesma coisa, já é a mesma linguagem, quer dizer, já não é uma coisa mais velada, já é uma coisa global. A gente vê esses movimentos aí, ele não, ele sim, né? Aí você vê, começa com, daqui a pouco tem 1 milhão de pessoas, não é? Então, é realmente a força das redes, essa viralidade da comunicação tornou um veículo de aceleração das mudanças sociais e de desconforto das nossas condições em relação à questão da vida. Então, não é que isso tenha sido a causa dos problemas que a gente está enfrentando hoje, mas isso é, sem dúvida nenhuma, um fator extremamente importante que a gente não pode desconsiderar. Porque a questão da melancolia, da tristeza, ela existe no homem desde muito tempo. Porque o homem é diferente dos animais normais, dos animais convencionais, vamos chamar assim, animais. Por que que é diferente? Porque ele, apesar de ser um animal também, ele é racional. E ele é consciente que tem consciência. Então, o cachorro tem consciência. Em certo momento, ele sabe que fez alguma coisa errada. Então, se você chega lá e vê ele assim, todo escabriado, ele sabe que ele cometeu alguma coisa, fez algum... né? E ele vai tomar uns brega ali, uma reprimenda qualquer. Mas o homem, ele sabe quem ele é. Ele sabe o que ele é, ele sabe o que ele gosta, ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele precisa, ele tem autorreferência de si mesmo. Então o homem é bem diferente de um animal. Mas os animais, como diria o bom grego, eles são perfeitos. Porque uma abelha nasce para ser abelha. Ela não nasce para se formar e se constituir. Não existe escola de abelha, não existe universidade de abelha. Ela nasce com toda a sua capacidade abelística, né? Para ser uma abelha. Ela já nasce com toda a sua condição de abelha para se transformar uma abelha e vive a abelha, intensamente abelha, durante toda a vida dela de abelha. Mas o homem, porque questiona, porque sabe, porque escolhe, porque decide, porque faz isso, ele é contingente. Então, qual que é o problema? A gente é contingente, a gente não faz o que a gente deveria fazer, a gente faz o que a gente quer fazer. E muitas vezes o que a gente quer fazer não é exatamente aquilo que a gente deveria fazer, a gente poderia fazer. Então, o que que a gente faz? A gente faz aquilo que a gente acha que é certo fazer. Somente os psicopatas fazem algo que seria fora de uma lógica, que para ele tem lógica. Se você perguntar a um psicopata por que ele matou uma pessoa, ele vai dizer, eu matei por isso. Ele tem explicação por que matou, mas é uma lógica dele, toda particular. A gente tem uma outra lógica que é um pouco mais social, a gente tem uma lógica que é um pouco mais equilibrada, mais distribuída, mas é uma lógica mais aceita, né? Porque ela é normótica, ela é toda consensada. Mas ela também é um pouco psicopática, porque se você for olhar do ponto de vista da razão, a razão que nós temos hoje é meramente um conjunto de conceitos sobre o que é certo e o que é errado. Então, por que é que nós validamos um determinado padrão social? Porque nós temos um consenso que isso é a melhor forma que a gente tem de viver. Não é que seja a melhor maneira, não é que seja a melhor forma do ponto de vista da eficiência, é apenas uma convenção. Então, quando a gente diz assim, o bem e o mal, por exemplo, é dificílimo estabelecer uma relação entre o bem e o mal, porque o que é bom para a gente aqui no Brasil é péssimo para um indiano. Então, a gente faz um churrasco aqui, chama os amigos, pega uma vaca, mata e faz um belo churrasco no final de semana. Vai fazer isso lá na Índia.
né? Não vai conseguir. Então os padrões sociais, culturais, os padrões, né, de cultura e tal, eles pautam basicamente o que é o certo e o errado em termos de sociedade. Então o homem conduz os seus passos em função desses seus parâmetros sociais, e isso de certa maneira leva ele a fazer escolhas. E as escolhas são pautadas nos seus desejos, são pautadas na sua lógica de razão. Mas ela é apenas uma lógica, né, subjetiva. Ela não é uma verdade absoluta, ela é uma verdade subjetiva. Então, quando a gente está vivendo uma sociedade pós-moderna, a gente inventa alguns modelos e algumas modas, e uma das modas mais destruidoras do ponto de vista da essência humana é essa questão de que para você ser, você precisa ter. Né? Esse modo ter da sociedade de consumo é algo avassalador. Então, se a gente participa de uma reunião executiva, por exemplo, numa empresa, a gente senta numa reunião de planejamento estratégico, sempre se fala em crescimento. Sempre se fala em números de crescimento. Ah, vamos crescer 20%, vamos crescer 15%, vamos crescer 40%. Quer dizer, o mundo é uma máquina que sustenta um crescimento acelerado e continuado. Então a gente imagina que sempre é uma coisa para cima. Então se eu vendo biscoito, por exemplo, e vendi 10 toneladas de biscoito e vou crescer 40%, significa que eu tenho que vender mais 4 toneladas de biscoito ano que vem. E para eu vender mais 4 toneladas de biscoito para o mesmo mercado que eu já antes vendia 10, eu vou ter que ter uma outra forma de fazer um marketing mais criativo, fazer uma promoção. O que a gente tem o entendimento de que as coisas são feitas para acabar, que as coisas são feitas para durar pouco, que a gente tem que realmente consumir. E nessa de consumir, nós temos que prestar atenção nas coisas que nós consumimos e deixar de prestar atenção na única coisa que a gente deveria prestar atenção, que não presta, que somos nós mesmos. O mundo pós-moderno é um mundo hedonista, porque tem que ser hedonista. Por que ele é hedonista? Porque para você escolher entre uma coisa e outra, a razão não é suficiente, é preciso apelar para outros sentidos. Então os outros sentidos são os sentidos do erotismo, os sentidos do desejo, os sentidos da cabeça, vai, enfim, em outras perspectivas humanas para tentar desenvolver ali o desejo do consumo. Né? Então essas grandes estratégias de marketing hoje trabalham na neurociência. Então fazem com que pintam as lojas, botam cheiro. Quando você entra numa loja de moda que tem um cheiro, aquele cheiro é para te estimular a comprar. Aquilo abre seu coração, você fica mais generoso, você dá presentes mais caros, compra coisa para você, porque ali tem cheiros que estão estimulando determinadas áreas do cérebro. Então a gente termina sendo um pouco manipulado, né, por essa questão, e a gente termina ficando meio que robotizado diante de uma situação social onde a gente deveria apenas viver. Então a gente paga um preço muito caro para viver numa sociedade pós-moderna, a gente paga um preço muito alto por viver nesse mundo, e a gente, de certa forma, constrói uma realidade subjetiva que, ao invés de resolver o problema da melancolia, que sempre foi presente no homem, porque se o homem questiona a sua vida, se o homem acorda de manhã e pergunta o sentido da vida e diz assim, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido da minha vida, e ele não encontrar essa resposta, ele simplesmente vai ter um problema para ele. Ele vai ter um problema para ele. Ele não vai conseguir viver o tempo todo para o lado de fora. Então, na escola da psicologia, vem sendo desenvolvida algumas escolas derivadas das grandes escolas, das grandes forças da psicologia. E uma das escolas mais novas, uma das forças mais novas da psicologia é a psicologia chamada positiva, aonde eles trabalham com a essência de um indivíduo buscar dentro de si mesmo valores e significados para a sua vida que ele não tem no normal, ele não vai encontrar na rua, ele não vai encontrar de ordinário. Então, essa força de ressignificação nós todos temos. Né? Da mesma forma que a gente encontra padrões para desenvolver as regras da sociedade que a gente vive, a gente também valoriza as coisas e as experiências que a gente passa, que a gente experimenta, que a gente vive, em função dos nossos aspectos subjetivos. Então, o que a psicologia positiva diz? Que você pode repensar um problema que está acontecendo na sua vida de uma forma extremamente significativa e mudar com isso a sua relação com o problema, tornando-se uma pessoa, uma vez triste, agora feliz. Então, você pode sair da tristeza para a felicidade simplesmente mudando a forma como você vê o problema. Então, existem alguns casos aí, né, bastante interessantes, e uma pessoa que trabalhou muito nessa ideia da positividade foi Viktor Frankl.
Viktor Frankl, ele é um médico, né, que trabalhou com a psicologia, com a psiquiatria durante sua vida inteira. Ele é fundador da terceira força, chamada terceira força da Áustria, que é a logoterapia. A primeira seria a força freudiana, depois você tem Jung, depois você tem aí a questão da logoterapia de Viktor Frankl. E ele desenvolveu a logoterapia num campo de concentração. Ele era um rapaz recém-formado, tinha acabado de se casar e a família dele foi toda colocada em Auschwitz. Então, quando ele chegou em Auschwitz, ele foi colocado no campo de concentração e ele percebeu como é que funcionava um campo de concentração de fato. E ele viu o seguinte, que quando o trem estava chegando, eles não sabiam que estavam indo para um campo de concentração. Quando o trem estava chegando em Auschwitz, todos estavam muito felizes ainda. Porque havia aquilo que ele chama de indulto, a salvação do indulto, a ilusão do indulto, que é aquela ideia de que na última hora você será tirado daquela fila, você será salvo. Então a gente viu mais ou menos isso acontecer quando essas pessoas foram presas aí na Lava Jato, todos entravam sorrindo. Vocês perceberam isso? Eles entram sorrindo. Então isso é um fenômeno psicológico. Então eles estavam, não é somente um cinismo, é também um fenômeno psicológico. Então eles estavam ali chegando sorrindo. Os guardas, de certa forma, também estavam num ambiente extremamente relaxado. A única visão que contrastava com tudo isso era o fato de, depois da cerca, terem pessoas esquálidas em condições subhumanas das mais absurdas. Então eles começaram a entrar na fila, tiravam suas roupas, entregavam seus documentos, tatuavam um número no braço e a partir daí eles perdiam toda a sua identidade. Então, se você chegasse, por exemplo, e dissesse assim, você é o quê? Eu sou médico. Pronto, tá bom, tá valendo. Você é o quê? Eu sou engenheiro nuclear, tá valendo. Você é o quê? Eu sou matemático, tá valendo. Ninguém queria saber se você tinha diploma, se você não tinha diploma, você inventava o nome, você inventava, porque sumiu, aquela pessoa que você era, desapareceu. É uma desumanização, começa no processo da desumanização. E aí, eles, com as roupas, né, totalmente raspados e tal, eles vão uma fila e nessa fila separa. Uma parte vai para o campo de concentração, lá para os dormitórios, e a outra parte vai para o forno. Quando eles achavam que a pessoa não tinha capacidade de trabalho, que não tinha resistência, que ia adoecer, eles mandavam para o forno logo na saída. As pessoas mais idosas e tal vinham para lá. Então ele foi para o galpão e ficou, ele morou em Auschwitz durante alguns anos, né? E nessa história dele lá, com a experiência dele, ele pôde ver que tinham determinados presos que se pegavam em coisas assim menores possíveis. Você imagina, por exemplo, você viver num lugar de restrição, que você tinha um pedaço de pão, botava no bolso. Então ele tirava o pão, botava na boca, sentia o gosto do pão e guardava de novo, porque não sabia que horas ia ter outro pão. Então era um pedaço de pão que servia só para dar, né? Então a bota rasgada, com o frio, a neve que estragava o pé dele todo. Então ele foi vivendo isso e ele começou a ver que tinha determinados prisioneiros que eles se abandonavam. Em determinados momentos, aquilo tudo era demais para a pessoa e a pessoa se abandonava. E quando as pessoas se abandonavam, 3 dias depois elas estavam mortas, porque elas perdiam a alegria de viver, elas perdiam o entusiasmo e elas se entregavam e elas morriam. E ele começou a ver que quando você tem um porquê viver, né, aquilo que Nietzsche dizia, para aquele que tem pelo que viver, pode suportar quase que qualquer como. Então aquele que encontra uma motivação para viver, pode suportar quase qualquer tipo de forma de viver estranha. Então esse grupo que ele participava, cada um foi encontrando uma maneira, foi encontrando um significado e eles conseguiram permanecer vivos. E quando ele saiu de lá, ele entende o seguinte, que a vida tem que ter sentido. A vida tem que ter sentido. Se você não encontrar sentido na vida, a vida perde o significado para nós, enquanto seres humanos. A escola da psicologia positiva, ela trabalha, o Dr. Martin Seligman, que é o médico que desenvolveu, junto com outros, esse trabalho aí da psicologia positiva, ele diz o seguinte, que nós temos 3 coisas que fazem a felicidade da pessoa. A primeira coisa nós temos que ter prazer. Prazer, a gente sabe que prazer dá felicidade, né? Então, você fazer uma coisa que te estimula os sentidos, que você acorda de manhã com vontade de estar ali, né? De você vivenciar aquela experiência, isso é muito legal. Isso é o prazer. A outra coisa que ele diz que é bastante significativa é o que ele chama de engajamento. Você participar de um grupo
E ser reconhecido por esse grupo, isso dá felicidade. Você saber que você não está sozinho, né? Isso é da nossa característica tribal ainda. E o terceiro é o significado. Então você tem que viver uma vida que alguma coisa você tem que fazer que faça sentido para outras pessoas. Então se você faz uma atividade, por exemplo, uma atividade no terceiro setor, se você ajuda alguém, se você se sente útil, isso tudo junto faz com que realmente a gente tenha uma vida feliz. E ele vai mais além e diz assim, das três coisas que elas trabalham juntas, que eles fizeram análises com pobres e ricos e descobriram que níveis de felicidade iguais podem ser observados independentemente da questão do padrão social, da forma de vida e etc. Ou seja, as pessoas são felizes em qualquer situação, não existe um padrão de vida que diz assim, todo mundo que vive aqui é triste, todo mundo que vive aqui é feliz, é uma questão pessoal realmente. Eles viram o seguinte, que aquelas pessoas que apostam mais no prazer não são felizes, porque o prazer é muito rápido. O prazer te dá uma felicidade muito rápida, é uma alegria aqui, a gente fica alegre nessa área do cérebro aqui da frente. Uma área do córtex que é no pré-frontal, a gente tem uma área do córtex pré-frontal que ela é extremamente estimulada quando a gente está diante de uma situação que nos dá a ânsia de sermos felizes com ela, e a gente começa a produzir dopamina, começa a trazer uma série de substâncias no cérebro, e isso faz com que a gente fique feliz. Então a felicidade ela pode ser experimentada inclusive até na ausência do objeto que causa a felicidade, essa felicidade do prazer. Então a gente pensa, por exemplo, de uma menina que vai se encontrar com o seu namorado, ou o namorado que vai se encontrar com a namorada. Então ele está naquela expectativa do encontro, como é que será, né? Que perfume ela vai estar usando, óbvio que são os primeiros encontros, né? Porque hoje... Então aquela coisa, né, da fantasia e etc. Então aquilo ali já começa a ser vivido antes. E ele começa a experimentar isso no cérebro. Então a pessoa começa a ter uma espécie de uma alegria, viver uma alegria por antecipação. Não está ali ainda com aquela pessoa, mas já está sentindo como se estivesse. Isso é o cérebro que faz. Isso, o nome disso é alegria sintética. Então o prazer é muito rápido, porque ele acaba, ele esgota, né? Mas os outros dois não, porque eles viram que pessoas que ajudavam outras pessoas, essa alegria que a pessoa sentia por estar ajudando outras pessoas, ela durava semanas. Então ele diz assim, a melhor forma da felicidade é você sentir prazer estando engajado e numa vida de significado. As melhores combinações é você ter uma vida com significado, engajamento, e eles dizem as pessoas mais felizes são as pessoas que têm vida social intensa. O que é vida social intensa? Você ter amigos, você participar de grupos, você saber, você ter alguém para conversar, não é? E tanto que os exercícios que eles promovem são exercícios de você fazer agradecimentos, reconhecimentos, de você chegar simplesmente e fazer uma carta para uma pessoa e dizer verdadeiramente o que você sente para aquela pessoa, não é? De uma forma assim, pedir desculpas ou simplesmente dizer eu te amo, você falar alguma coisa assim mais intensa. Então, essas fórmulas simples que não tem nada a ver com dinheiro, que não tem nada a ver com posses, que não tem nada a ver com o significado exterior que a gente gosta tanto de dar, né? Isso é o que tem realmente, do ponto de vista científico, se mostrado mais eficiente para a questão da valorização da vida. Então, olhando esse cenário científico e esse cenário das pesquisas que estão sendo feitas, a gente chega à conclusão seguinte, de que realmente ser feliz é uma questão de atitude, né? A vida não é uma vida, não existe vida sem sentido, porque a vida sem sentido é algo que foi programado por um paradigma que já está morrendo. O paradigma materialista, que é do século XIX, sobretudo, quando ali no final, meados do século XIX para o final, a ciência tomou o lugar da religião, porque a religião sempre foi a grande esperança da humanidade. De fato foi. As pessoas viviam na vida presente com a expectativa do depois, de ir para a casa do Pai Celestial, não é? De serem acolhidos por Deus, etc. Mas quando chega no final de meados do século XIX para o final, você tem aí uma ruptura nesse modelo, porque a ciência tomou o lugar de Deus na explicação dos fenômenos da vida, e aí você tem, né, uma entrada de um século XX praticamente com a religião sendo colocada fora da perspectiva do homem, da sua casa espiritual. Então virou um assunto piegas.
Hoje você falar com uma pessoa religiosa, você está falando com uma pessoa que está vivendo uma vida meio que deslocada da modernidade, porque a modernidade ela é solta, ela é descolada, ela não precisa desse tipo de instrumento, né? A gente ainda está um pouco preso nisso. Mas a questão toda é que esse paradigma materialista ele não conseguiu nunca provar para a gente de que eles estão certos. Porque o que eles dizem de um modo geral? Eles dizem assim, olha, o ser humano é fruto de um processo evolutivo, biológico, e o corpo humano é simplesmente um epifenômeno da natureza. Então, olhando de outras palavras, nós somos carne evoluída, com um pouco de energia mental, estamos inseridos aqui no contexto social. Por quê? Porque a gente tem inteligência para criar a sociedade, para criar a lei, e quando morrer, acabou, não tem mais nada para fazer. Então, esse negócio de buscar sentido na vida para um materialista é algo que não faz o menor sentido. O ideal é você viver a vida hoje dentro daquilo que seja a perspectiva do melhor condição possível para cada um. Então é um salve-se quem puder, né? E vamos entrar nessa bainha. Só que essa perspectiva do homem ser o resultado, eu falo homem, mas eu estou falando de toda a natureza, ser simplesmente o resultado de um processo evolutivo, isso é uma coisa que não tem comprovação científica nenhuma. Embora exista a comprovação do processo evolutivo, não há ainda como você afirmar peremptoriamente de que não existe um design criativo inteligente no processo da criação. Quer dizer, não há como isso acontecer, não existe essa prova. Porque são muitas variáveis que não podem ser explicadas pelo mero acaso. Então, a espiritualidade, a religiosidade é algo que precisa, de certa forma, ser repensado como instrumento de ressignificação do homem na sua própria instância, da sua própria existência. Não que a gente negue nossa vida agora em função de um depois e deixe de viver a vida agora pensando em viver depois no reino dos céus, não é isso. Mas o fato da gente ter um outro significado que não seja simplesmente vir aqui, pagar a conta de luz, comprar uma casa, ter uma profissão, passar no supermercado, depois passar na farmácia e depois no cemitério, né? Já pode, de repente, abrir em nós perspectivas de valoração dos aspectos da vida bem diferentes. Óbvio que existem milhares de opções aí religiosas que podem ser escolhidas por cada um, cada pessoa tem sua vocação, tem seu desejo. Tem umas que são mais materialistas até do que os próprios materialistas, porque eles trabalham na tese da teologia da prosperidade, aonde você será feliz e agraciado por Deus se você tiver dinheiro. Quer dizer, Deus mostra a sua faculdade de te abençoar por aquilo que você é capaz de receber em termos de bens materiais. Existe, não é? Mas da mesma forma que existe essa, existem outras, existem muitas outras que trabalham mais na condição do ser espiritual, outras que trabalham mais na questão filosófica. Todas são boas, desde que o indivíduo fique feliz em estar se inserindo, em buscar dentro de si uma outra essência que não seja simplesmente aquela que está ali sendo colocada como a pureza no sentido do nada, né? A pureza no sentido de ser puro, de ser vazio, de não ter nada dentro, absolutamente nada dentro. Do ponto de vista ainda da questão do Setembro Amarelo, em relação a tudo isso, né? Porque isso tudo é um conjunto de múltiplas causas, né? Então a gente tem aí diversos fatores que podem estar influenciando na questão da falta de vontade de viver. A gente encontra que isso tudo individualmente desequilibra as pessoas, que consequentemente desequilibram seus núcleos familiares. Então as famílias estão sendo hoje combatidas, por quê? Porque elas estão sendo formadas por pessoas que não estão se achando. Não é? Então, do ponto de vista psicológico, outro dia eu conversava com o Carla a respeito disso, eu falei assim, a respeito dessa questão nossa, né, do nosso psiquismo arquetípico, que a gente busca na nossa formação psicológica, a gente busca o arquétipo do pai e o arquétipo da mãe. A figura do masculino e do feminino, a gente procura isso no nosso desenvolvimento. E que a gente precisa do pai biológico e precisa da mãe biológica em determinados momentos, principalmente naquele primeiro momento, quando a gente chega no mundo, a gente precisa dessa companhia. Aí ela disse assim, mas os pais precisam trabalhar. Lembra que a gente conversou sobre isso? Os pais precisam trabalhar. Pô, precisam trabalhar, só que esse cérebro que precisa disso tem 50 mil anos. Quando ele começa a ser desenvolvido e que ele nos traz características boas do princípio evolutivo,
esse cérebro não tinha pai que trabalhava nem mãe que trabalhava. Essa foi a melhor combinação possível para formar em nós esse ser consciente que nós somos. Então, a gente vive hoje uma crise na família porque as pessoas estão perdidas e, mais do que tudo, as nossas crianças estão sendo criadas sem pais. Isso é uma coisa muito séria, não é? Porque hoje a juventude está fazendo menino, entregando para o avô, para o pai, né? Criar, para a avó, criar. Pode dar o maior amor do mundo, gente. Pode dar o maior amor do mundo, mas não é o pai e não é a mãe. A gente acompanha aí uns casos sobre essa questão e a gente vê pessoas que foram criadas amorosamente por pais substitutos, que criaram com toda intensidade, e essas pessoas, até hoje já formadas, negam o feminino. Negam o seu feminino. Por que negam o seu feminino? Porque sentem a falta da mãe e como essa falta é muito dolorida, elas negam a mãe para poder superar a falta que tem da mãe perdida. Então, é uma coisa que a gente precisa estudar de forma mais clara, não é? Eu assisti uma palestra outro dia de uma companheira, uma amiga, que também fala sobre esse assunto, e ela disse o seguinte, que tem uma outra pesquisa que fala que as fotos digitais estão causando vazio existencial nas crianças. Porque antigamente, você pegava um álbum de fotografia e quando você abria, você dizia, quem é essa aqui? Essa aqui é tia Juju. E essa aqui é tia Fifi, é tio Zezé. Você tinha uma história, uma família documentada, você tem um estudo. Mas hoje, o que acontece? A gente pega um celular, tira 1.800 fotos e elas se perdem no celular. Elas só servem naquele momento imediato que você dá um clique, bota na rede social e publica. As pessoas não têm mais registro. Então, isso está também pesquisas sérias sendo demonstradas aí, que pessoas que nascem, que crescem sem essas referências, elas também não conseguem encontrar sentido na vida, né? Então a gente é muito complexo, a gente acha que é simples uma cabeça humana, gente, mas é muito complexo. O ser tem dimensões psicológicas, dimensões sociais, dimensões biológicas, dimensões espirituais também, por que não? Então a gente tem que considerar tudo isso quando a gente fala sobre esse assunto, porque dizer que uma pessoa está triste é uma questão que hoje a gente vai muito pelo negativo, né? Por que a pessoa está triste? Porque o pai abandonou, porque a mãe abandonou, porque teve um trauma. É sempre o negativo. É sempre o negativo. Então, de certa maneira, a gente abre um espaço também de vitimização para que essa pessoa se coloque no lugar da vítima, porque ela foi, né, colocada ali, foi todo e ela está vivendo aquela realidade porque o mundo desejou isso para ela. A minha pergunta é a seguinte: se essa pessoa tivesse noção de si mesma, se ela tivesse sido criada com a perspectiva de quem ela de fato é, do ponto de vista da essência, do ponto de vista das suas relações, se ela tivesse sido criada num ambiente onde ela pudesse se estruturar psicologicamente para ela não ser uma pessoa tão vulnerável, será que ela seria triste mesmo acontecendo as coisas que aconteceram com ela? Vou contar uma outra história para vocês. Na década de 70, no Vietnã, quando o Khmer Vermelho entrou lá na área do Camboja e saiu acabando com tudo, tinha uma moça que ela era secretária executiva do governo. E a família dela toda estruturada, ela, o marido, 3 filhos. E o pessoal do Pol Pot pegou ela e levou para um campo de concentração junto com a família inteira. O nome dela é Palunion, o nome dela. E ela foi para esse lugar, separaram ela e os filhos do marido. O marido foi para um canto, ela foi para o outro com os filhos. Ela tinha uma menina de 12 anos de idade, tinha um filho com 8 e uma criança com alguns meses de nascido. E eles ficaram num campo de concentração, uma situação absurda. Eles foram transferidos para outro lugar e na transferência os soldados estupraram a filha dela e mataram na frente dela. Ela ficou com a criança de colo e ficou com o filho. Eles amarraram ela, amarraram as pernas, amarraram os braços dela e colocaram uma madeira de uma forma tal que se ela envergasse para frente, ela caía no rio, ela caía na lama e ela morria afogada.
Então, ela, quando estava naquela situação, eles amarrando ela, ela lembrou de um ardil e disse assim, olha, eu quando estive lá quando eu fui presa, eu fui amante de aí disse o nome lá de uma pessoa que ela conhecia por conta de questão de governo e tal, e ela deu uma ideia de que ela foi amante de uma pessoa do Khmer Vermelho. O sargento lá, a pessoa que estava cuidando daquela execução lá, ficou com medo de ser perseguido por esse homem, soltou ela e disse, se mande no mato. Ela e as duas crianças, o menino de colo e o rapaz. E ela foi. Durante 3 anos ela viveu no mato, comendo raiz, comendo inseto, se escondendo. A criança de colo morreu porque ela ficou desnutrida, não tinha leite, a criança morreu e ela ficou só com o rapaz. E depois de algum tempo ela foi resgatada, foi para um outro lugar, um acampamento, aí ela reencontrou com o marido tinha tomado tanta pancada na cabeça que ficou dementado, e ela começou a ver que tinha uma série de mulheres que tinham problemas seríssimos, problemas mentais seríssimos, derivados dos traumas causados por esse tipo de perseguição. Então ela começou a fazer um trabalho com essas mulheres, e ela começou a fazer quase que uma psicoterapia com elas. E o primeiro trabalho dela foi fazer com que essas mulheres esquecessem do trauma. E ela começou a trabalhar no sentido das mulheres esquecerem o trauma. E ela fazia lá, usava umas técnicas, de respiração, de meditação, para as pessoas desconstruírem aquela situação que aconteceu. Depois ela ensinava essas mulheres a trabalhar. Ela dava lá um ofício, ensinava a fazer alguma coisa, nem que fosse um artesanato, alguma coisa assim. E no final, ela ensinava essas mulheres a amar. Então, esquecer, trabalhar e amar foi a técnica que ela utilizou. E amar como? Através da autoestima. Então, essas mulheres eram ensinadas a pentear cabelos, a fazer as unhas, das outras, umas das outras. E elas começaram no toque, elas começaram a se ver no espelho, aí viam, sentiam ali um resgate de autoestima. Muitas dessas mulheres ainda trabalham fazendo recuperação de outras mulheres, de pessoas, porque hoje essa instituição cresceu, é uma instituição que existe. Essa mulher, ela teve para receber um prêmio Nobel, ela concorreu a um prêmio Nobel durante 2 vezes já, por conta do trabalho que ela fez. E observe o seguinte, ela tinha tudo para... Obrigado. Ela tinha tudo para desistir, porque ela sofreu todo tipo de perda significativa que alguém pode sofrer e se desconstruir totalmente. Ela tinha tudo para não ser o que foi, mas ela inverteu a lógica da sua vida, ela se transformou numa pessoa que ajudou as outras pessoas a saírem de uma situação parecida com a dela. Então, o que eu estou dizendo isso é que essa história de Parinoon é uma história interessante que mostra que muitas pessoas têm histórias de superação. Pessoas que nascem, por exemplo, sem as pernas. Ali no Dique de Tororó, por exemplo, tem uma atividade de remo que muitas pessoas têm problemas de deficiência que remam ali. Não sei se você sabia, eu tinha uma instituição que acolhe essas pessoas lá. E tem pessoas ali que já tentaram pôr fim à sua vida, porque simplesmente quando eles tinham uma vida normal e eles perderam um braço, eles perderam uma perna e acharam que a vida ia acabar depois dali. E eles foram reinseridos na sociedade a partir de um significado, e o remo foi o significado. E eles começaram a praticar uma atividade esportiva, uma atividade física, e eles foram resgatando a sua condição de valoração da experiência de vida. Então, gente, assim, do ponto de vista do que a gente assiste hoje a derrocada de um modelo social que é cada um por si, o homem nas suas próprias condições se vira, não existe nada depois, se vira. E a gente tem que ser tudo. Então essa grande escravidão da beleza que a gente vive hoje, gente, esse negócio de selfie é uma coisa muito engraçada. As pessoas aprenderam a sorrir falsamente. Vocês já perceberam isso? A pessoa chega na rua assim, dá um sorriso na câmera, daqui a pouco fecha a cara de novo. Você pensa assim, a pessoa está alegre, você diz, pô, que pessoa feliz, daqui a pouco fecha a cara e desliga o celular. Quer dizer, para que serve aquele sorriso? Para dizer para alguém que ela está feliz, de que ela está naquele lugar maravilhoso. Não, ela não está feliz, porque se ela estivesse feliz, ela ia desligar o celular e sair saltitando de felicidade.
Mas quando ela quer mostrar uma felicidade para outra pessoa, o que significa isso, gente? Não tem significado algum. Existe até hoje uma doença diagnosticada. Essas pessoas que vivem tirando muito selfie são pessoas hoje que estão passando por distúrbios psicológicos, precisam de acompanhamento, porque realmente é uma coisa que não faz sentido nenhum. Não é? Então você está enganando quem, cara pálida? Porque em casa a gente tem um companheiro, esse companheiro, meu pai dizia assim, que ele era o grande professor do meu pai, que meu pai dizia assim, não, eu quero fazer a minha vida e viver de uma forma tal que quando eu chego em casa, que eu botar minha cabeça no travesseiro, eu durma tranquilo. E o travesseiro realmente ele é um professor implacável, porque a gente deita e aí vem todas as nossas crises de consciência, o que a gente deixou de fazer, o que a gente não conseguiu fazer, o que a gente não se esforçou para fazer, o que a gente jogou, projetou na mão do outro como responsabilidade minha, que era minha, mas eu disse que era do outro, porque para mim fica mais conveniente assim, né? E a partir daí a gente começa, todas essas pequenas coisas vão justificando os números que a gente conhece, as estatísticas que a gente conhece da desvalorização da vida. O que o homem, de certa forma, pode fazer para reencontrar-se consigo mesmo? Olhar para dentro dele e fazer perguntas que talvez a gente não tenha coragem de fazer. Quem eu sou? Não é? O que eu vim fazer aqui? O que significa ser um ser humano consciente da consciência? O que significa viver nesse mundo? O que significa estar numa família? O que significa estar junto de outras pessoas? O que significam os problemas? O que significam as minhas dificuldades, as minhas impossibilidades? O que elas representam para mim? Do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista educativo, do ponto de vista da valoração da vida. Porque se a gente não encontra essas respostas dentro da gente mesmo, aí realmente o problema é muito sério. Mas eu acho muito pouco provável que se a gente fizer uma pergunta dessa para a gente, na verdadeira sinceridade de querer ouvir uma resposta, a gente deixe de ouvir uma resposta contundente. Porque todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um desejo, todo mundo tem uma vontade de ser algo que não pôde ser. Pierre Weil, Roberto Crema, Jean-Yves Leloup escreveram um livro chamado Normose. O normose é a dor da normalidade, a doença da normalidade. A gente vive numa sociedade que tudo parece estar em ok, mas a gente está vivendo uma sociedade de doentes. Olha quantas farmácias estão abrindo em Salvador. Gente, as farmácias são verdadeiros supermercados. Aí você diz assim, o que foi que aconteceu? As pessoas aprenderam a vender remédio ou as pessoas estão mais doentes? Porque para você vender mais remédio, significa que alguém está mais doente. Então isso só é a demonstração, não é que a economia vai bem, não, é que a saúde vai mal. Saúde vai mal, não é? E hoje, para a gente sustentar o sistema de saúde hoje, é muito caro, gente, é muito caro. Plano de saúde é tudo muito caro. Então, por que a gente está adoecendo? Porque a gente está neurotizado. Porque a gente está vivendo uma sociedade que está nos adoecendo. A gente vive com culpa, a gente vive com medo, a gente vive o tempo inteiro na dúvida. Será que vai? Será que não vai? Será que eu estou certo? Será que eu não estou certo? É complicado isso, é complicado. Porque quando a gente vai chegar lá e ver uma pessoa que já está no chão, deprimida, acabada, ali já é a consequência final. O que a gente precisa ver é o antes, o que levou aquela pessoa a perder o sentido da vida. O que levou a pessoa ao chão, o que levou a pessoa a perder o significado da existência. Isso sim. E eu digo assim a vocês, por isso eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Essa mensagem é mensagem de família, gente. As famílias ainda serão sempre, desde sempre foram, porque nós somos seres tribais desde os começos, desde as priscas eras, nós somos seres tribais. Então, nós precisamos resgatar não uma família no modelo tradicional, porque a família modelo tradicional não é ainda, talvez, o melhor modelo de família. Porque aquela família que a gente se lembra, aquela família antiga, que o pai se sentava na cabeceira da mesa, e o filho chamava o pai e a mãe de senhor, que respeitava, etc., cumprimentada, era uma família ainda repetindo um padrão social de nulidade das pessoas. As mulheres, vamos lembrar que as mulheres, muitas vezes, elas não gostavam dos seus maridos, mas eram obrigadas a ficar com eles. Porque uma mulher que se separava do marido era desquitada. Era uma coisa assim que não era uma pessoa muito valorizada. Então não é isso que eu estou dizendo, voltar à família dos anos 50, porque a família dos anos 50 ela durou muito pouco.
Se a gente for olhar a relação de pais e filhos do século XIX, vai ver o seguinte: menino era adulto em miniatura. Então, não é negócio de amorzinho, não. Menino com 4, 5 anos trabalhava na roça, carregando cana, carregando pedra. Esse negócio de psicologia infantil, apanhava de cinta, né? Era aquele negócio de bater em cavalo que batia nas crianças para um processo educar, era quase que um processo de adestramento infantil, né? Então, esse tipo de família também não é a melhor, mas uma família onde nós estejamos unidos pelos verdadeiros laços do amor, essa sim, essa precisa ser recuperada. Porque a família unida pelos laços do amor e pela consciência do que nós somos, é uma família que vai permitir que todas as pessoas que estejam ali sintam que a vida vale a pena ser vivida. Que a viver é a coisa melhor que pode existir para um ser humano. Agora eu vou fazer um parêntese, apenas um parêntese espiritual aqui, só para fazer um dado espiritual em respeito a todas as religiões que podem estar presentes aqui. Eu vou fazer só um parêntese. Do ponto de vista estatístico, na psicosfera do planeta Terra existem cerca de 30 bilhões de espíritos esperando esse processo do amadurecimento e do desenvolvimento da Terra, do ponto de vista do planeta. Somos hoje cerca de 7 bilhões e 200 milhões de espíritos encarnados. Então existem 23 bilhões mais ou menos de espíritos girando na psicosfera do planeta desejando um corpo igual ao nosso. Por quê? Porque viver na Terra é a melhor escola que pode existir para um espírito. Porque é viver na experiência do corpo, viver na experiência da relação, viver na sociedade, viver com os erros, com os problemas que a gente tem. Esses daí são os verdadeiros estimulantes para que um espírito possa se desenvolver. Então, quando a gente tira isso da perspectiva de você estruturar a sua vida, você tira essa ideia de que você é um ser infinito, porém habitando um corpo finito, por exemplo, isso dá muita ausência de significado na vida. Então eu, por exemplo, quem eu sou? Eu sou um ser infinito. Eu sou um ser que fui criado, talvez, numa época, e que eu, enquanto espírito, não morro jamais. E que eu, enquanto corpo físico, ficarei aqui enquanto a minha experiência durar. Quando este corpo não mais servir para a minha experiência, ele morrerá. E o meu espírito continua existindo para outras experiências encarnatórias. Essa aqui é uma perspectiva. Podem existir outras, claro, todas boas. Então, o que a gente tem que pensar é que sem significado a vida é muito ruim. Porque nem todo mundo tem grana para poder viver na balada, nem todo mundo tem saúde para ter um corpo, né, todo esbelto, nem todo mundo pode estar num cirurgião plástico para poder recuperar a ação do tempo. Então isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Que tipo de vida é que a gente quer para a gente? O fato da gente não estar nas estatísticas do Setembro Amarelo não quer dizer que nós não estejamos doentes. Porque a gente pode não estar fazendo as coisas que outras pessoas podem fazer, mas nós estamos fazendo outras tantas, porque não existe só a morte do corpo, existe também pessoas que morrem vivas. Pessoas que morrem com os olhinhos piscando, com o coração batendo. É uma morte das piores que tem, porque a pessoa fica sem participação nenhuma no cenário da sua própria existência. Então o que a gente precisa acordar é para a gente buscar, principalmente a juventude que está chegando agora, que está chegando com todo o gás, que está chegando com gás para mudar o mundo. Gente, ou muda o parâmetro, ou muda o significado, ou não adianta insistir no paradigma, não vai funcionar. A gente já pagou esse preço. A gente já provou para essa juventude que a questão do prazer pelo prazer não resolve. Porque se resolvesse, todas as pessoas de Woodstock seriam muito felizes. Todos os hippies de Arembebe seriam maravilhosamente bem felizes. Lá devia ter, 1 milhão de pessoas lá vivem. Quantas pessoas vivem em Arembebe hoje? Não é? Então não é isso. Você tem que viver o mundo, você tem que viver sua realidade no mundo, mas viver com uma perspectiva sólida de construção de um processo de desenvolvimento. Então, quando a gente vê aí
infelizmente, as coisas acontecerem. Eu que ando por aí no interior, principalmente, jovens, crianças, pessoas de 14, 16, 17 anos, que estão chegando com todo o vigor da vida, simplesmente chegam assim e dizem assim, qual é o sentido da minha vida? Eu digo, você quer conversar comigo 5 minutos? Eu vou lhe dizer qual é o sentido da sua vida. O que você veio fazer aqui? Né? O que é que você precisa fazer na sua existência? Você precisa largar, baixar suas expectativas, parar com esse negócio de achar que todo mundo tem que ficar te paparicando. Você precisa encontrar significado na sua vida porque você é o agente do seu destino, você precisa ser empoderado. Tem um filósofo espírita que já desencarnou, que ele dizia o seguinte, nós devíamos educar nossos filhos para a morte. Porque se a gente educasse os nossos filhos para a morte, eles valorizariam muito mais a vida. Porque a morte não é uma opção do ser humano. A morte é algo inexorável. Mas essa negação da morte faz com que a gente viva como se ela não existisse. E aí a gente começa a fazer um monte de bobagem com a nossa existência, simplesmente achando que nossa vida é infinita na carne. E é um erro grave. Então, se a gente tivesse a ideia de que o nosso tempo é curto, e é curto, nosso tempinho, que a gente não sabe quanto é, graças a Deus a gente não sabe quanto é, a gente se apressaria muito para fazer as coisas. Eu tinha um amigo, e eu conheci ele em outra situação, eu conheci ele numa situação financeiramente bem, ele estava numa situação econômica boa, e depois a gente se afastou por diversos motivos, eu fui tocar minha vida, ele foi tocar a vida dele e tal, e nós nos encontramos, ele numa situação extremamente diferente daquela que eu conheci. Ele estava agora trabalhando numa indústria como um funcionário, um operário de uma indústria de pintura, de uma empresa de pintura, ele fazia pintura industrial. Ele estava com o macacão todo sujo de tinta, numa atividade extremamente inferior àquela que ele fazia, e ele ficou com vergonha de mim, porque ele estava no restaurante, eu me encontrei com ele no restaurante, eu fui para falar com ele, mas ele se escondeu de mim, e eu senti que ele estava com vergonha, para ele não me mostrar que a vida dele tinha dado para trás. E eu fiquei muito mal com aquilo, eu falei, nossa, eu chego junto dele, vou falar com ele, ou eu não vou falar com ele, eu vou respeitar essa situação. Eu fiquei num dilema. E eu disse assim, eu vou visitar esse meu amigo. Eu vou na casa dele, eu vou visitar ele, eu vou dizer a ele, que bobagem, rapaz, eu vou te ajudar, vamos junto aqui, vamos ver se a gente consegue um emprego, vou te arrumar, você vai trabalhar comigo. Pensei 1000 coisas, e todo dia eu vou pensar uma coisa bacana, tudo legal, assim, eu vou fazer. Mas o dia a dia, a gente ia sempre fazendo outras coisas, ia, né, caminhando e tal, fazendo outras coisas. E eu nunca fui. Um belo dia ele foi lavar um carro. Lavando o carro ele teve um AVC. E ele morreu. E eu não tive a oportunidade de fazer nada dos meus planos maravilhosos com esse meu amigo. Por quê? Porque eu não considerei a hipótese da morte. Se a gente considerar a hipótese da morte, a gente precisa ressignificar a vida. A vida. Então a gente trazer, né, como a moça diz, pegue os seus 5 maiores problemas, os 5 maiores que você tiver. Olhe para eles os maiores, não pegue pequeno não, pegue os grandes, os maiores problemas. Pronto, faça uma lista. Bote no papel e olhe para eles, são graves. Agora feche os olhos e imagine que sua vida só vai durar mais 2 dias. Pense no que pode acontecer. 2 dias a sua vida agora dura. Abra os olhos e olhe para os mesmos problemas. São os mesmos? Não podem ser, gente. Não podem ser. Porque tem coisa que só vale enquanto você está vivo. Quando você morre, não tem mais sentido se preocupar com a casa que você vai comprar, com o carro que você vai ter, com o cargo que você, com o emprego que você não conseguiu. Não vai conseguir, não vai ter mais. Então, a gente precisa ressignificar nossa vida a partir da perspectiva da vida toda, do ser humano completo. Como a gente faz isso? Com amorosidade, sem perda de tempo, sem deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, agradecer todos os dias a vida que a gente recebe, agradecer pelo sol, agradecer pela chuva, agradecer pela manhã, agradecer por todos os momentos. Eu estou aqui na presença da minha família, elas sabem, eles sabem. E eu, quando digo isso, eu não estou falando isso da boca para fora. Eu passei por situações da minha vida que seriam suficientes para destruir qualquer pessoa.
Destruir no sentido literal, de jogar no chão, de pisar em cima. E essas coisas que eu estou falando para vocês foram coisas que eu usei para o recurso que eu utilizei na época que eu estava com essa situação, para poder passar por esses problemas, enfrentar essas dificuldades. Então eu não bebo, eu não tomo remédios controlados, nunca tomei, não é? Nenhum tipo, mesmo nos momentos mais difíceis. Então isso que eu digo a você: respirar, meditar, pedir, orar, agradecer, não é? Contemplar a vida, deixar a vida fluir em você. Isso sim é a verdadeira essência da vida, mesmo que seja uma vida simples, mesmo que seja uma vida modesta, mesmo que não seja uma vida glamourosa, de Big Brother, que seja uma vida de uma pessoa comum, mas que seja uma vida vivida intensamente. Eu me lembro sempre, quando eu falo dessa coisa da vida, eu me lembro sempre de Paulo de Tarso, de verdade. Porque eu digo que quando meu pai me botou esse nome, botou o nome não genérico, porque o outro é de verdade. Então, Paulo de Tarso, Emmanuel, através de Chico Xavier, conta, ele faz um relato lindo do Atos dos Apóstolos, dando uma continuidade naquela história dos Atos dos Apóstolos, a história de Paulo e Estevão. E ele relata a história de Paulo, que quando Paulo está chegando nos seus últimos momentos, e os soldados vão pegar ali, vão arrancar o pescoço de Paulo, vão cortar a cabeça de Paulo, o soldado olha para Paulo e tem pena, porque ele não conseguia ver crime em Paulo. Paulo era um inofensivo, ele apanhava de tudo, de todo jeito, e a única coisa que ele queria era pregar aquelas coisas dele, e o soldado, de certa forma, até acreditava um pouco naquilo que ele falava. Então o soldado vacilava para cortar o pescoço de Paulo, e Paulo vira para o soldado e diz: soldado, cumpra o seu trabalho, porque o meu eu já terminei. Essa vida vivida com intensidade dá a gente a satisfação de que quando ela terminar, a gente pode dizer para a companheira que vai chegar para nos recolher, para que a gente possa voltar, para dar continuidade para as oficinas de reciclagem: companheira, cumpra seu trabalho, porque o meu aqui eu já terminei. Então todos os dias a gente tem que viver a vida, O pessoal diz assim, viva a sua vida como se você estivesse vivendo uma segunda vida e estivesse prestes a cometer os mesmos erros que você cometeu na primeira, porque você está tendo outra chance. Cada dia que a gente nasce, cada hora que a gente acorda, é um nascimento novo. Porque, observe, a gente vai dormir, é como se a gente morresse, a gente perde o sentido, a gente perde a conexão com a realidade, a gente vai para um mundo outro, que é o mundo dos sonhos, e no dia seguinte a gente abre os olhos e volta a ser quem nós somos. É a oportunidade nova que a gente tem para fazer tudo diferente, para fazer as coisas que a gente não fez, para fazer as coisas que a gente precisa fazer, para realizar os sonhos que a gente não realizou, para viver a instância e a essência que a gente precisa realmente viver. Gente, viver é bom demais. E a gente precisa amplificar e replicar esse discurso muitas vezes, porque às vezes a pessoa fica enxergando só as pequenezas e não enxerga as coisas grandes, as coisas maravilhosas que esse mundo tem. Não enxerga de repente um pôr do sol maravilhoso. Gente, naquele pôr do sol da Barra de tarde é uma coisa linda. A gente chega ali e vê aquele negócio ali, aquela coisa, aquela pintura maravilhosa, a gente diz: isso é nosso, isso está aqui para nos inspirar para a beleza, está aqui para nos trazer energia. A gente vê todas as coisas acontecendo, os encontros, aí vem netinho nascendo, aí vem filho, vem tudo, a família cresce. Gente, é bom demais. Então a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês aqui é a mensagem da família, a mensagem do amor e, sobretudo, a mensagem da realização do ser, como ser existencial e não como mero passageiro de uma vida. E que a gente consiga fazer isso e transmitir isso a todos aqueles que convivem conosco, porque não é um ato isolado, é um ato coletivo. E se a gente fizer isso dentro das nossas casas, se a gente conseguir contaminar os nossos filhos com essa sensação boa de estarmos participando juntos, construindo um projeto de vida, certamente a gente consegue mudar esse quadro. Mais do que simplesmente ficar dando remédio para os nossos filhos, mais do que simplesmente botar nossos filhos em clínicas. Isso tudo numa situação grave tem que fazer, óbvio tem que fazer, prestar atenção, a cartilha está lá.
A cartilha está lá do Setembro Amarelo, tem que prestar atenção na cartilha, nos avisos, nos cortes, etc. Atendo meninos e crianças jovens que fazem corte no corpo, aqueles cuttings, né, que se cortam de gilete, dá pena de ver. Você imagina uma pessoa passar um gilete no corpo simplesmente para se libertar das dores psíquicas, quando tem toda a energia da juventude para ser colocada em nome da vida. Não, a dor maior não é simplesmente o corte do corpo, porque aquilo cicatriza, é a dor da alma. Né? A dor da alma. E a gente precisa acabar com isso. Né? A gente precisa mudar o padrão de vida, o paradigma precisa ser modificado. A gente tem que mudar o disco, porque insistir nisso é apostar no aumento das estatísticas. Hoje são 1 milhão de pessoas, se a gente não fizer nada, daqui a um tempo são 2 milhões. É preciso que a gente resolva isso do ponto de vista de trazer um outro significado para a existência. Afinal de contas, a gente é racional, a gente tem esse processo mental, não é por acaso, é porque a gente é especial. Né? E a gente tem que usar esse dom de forma muito privilegiada, de forma muito boa. Certo? Então, essa mensagem é a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu acho que é legal, eu acho que é pertinente esses comentários. Se vocês quiserem perguntar também, em função dessa perspectiva que eu trago para vocês, se vocês quiserem perguntar também, a gente pode ajudar. Mas é isso, eu queria abrir aí para a gente poder bater um papo e conversar um pouco sobre isso.